Hum, conseguiu fazer um tanto, mas está vendo que já tá, né, já não está com tanto tempo assim, larga para trás. Chuta. É melhor. É melhor você ter certeza das que você está respondendo do que você sair perdendo tempo para responder questão que você não tem certeza, sacou? Então, aprenda que o tempo é mais importante nesse sentido, assim. Fala, Saulinho, boa noite, meu caro. Tudo bem com Boa você? noite, tudo Belezinha bom? demais. Bonzinho demais. Aí Ô, sim. galera, boa noite para vocês. Boa noite, Saulinho, boa aula. Fiquem bem aí. Obrigado. Até semana que vem. Bom final de semana. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô torto. E aí, gente, vocês estão animados? Chegar pra prova, cair pra cima dela? Não, Não, tem que animar, tem que chegar lá Eu tô animada, descansado, tô ansiosa. com Nossa, que ansiedade, vontade. né? Tem que chegar lá com vontade, não é isso? Animado, descansado. Descansado, a gente já vai tenso. Mas tudo bem, não pode deixar de ir, né? O objetivo deles é vencer no cansaço, né? Então, temos que tentar manter aí o. Ué, gente. Aí. Apareceu aí? Opa, opa. Cadê? Página 29, eu acho. Vimos todos os fatores do clima, não vimos? Dinâmicas do vento, professor, monções. esse slide ele tá no Drive? Não, isso aqui, a Thalita, foi o seguinte, porque tem. Você não recebeu a apostila? Sim. É aí que o pessoal pediu para eu acompanhar a apostila. Ela é um pouco diferente, mas aí eu estou acompanhando a apostila para poder vocês terem o material, ter as questões, entendeu? Entendi. Depois das férias a gente começou a acompanhar. Então não é o slide, é a sua apostila. Normalmente alguém sabe falar para a gente qual página que tá o Guilherme. Tá aí o Guilherme? Climas do Brasil. A minha aqui é o volume 3. Aí, se você quiser pegar e dar uma olhada, aí fica mais fácil. Clima brasileiro, gente. Fácil ou difícil isso daqui? Estão lembrados dessas atuação das massas? O que significa cada coisinha aqui, cada letrinha dessa? Olha só, cada massa ela vai ter aqui, né? O primeiro aqui é a letra minúscula da massa, ó. A segunda letra é maiúscula e a terceira é minúscula de novo, tá bom? E aí, o que isso quer dizer? Olha, quando é aqui, ó, linha do Equador, a gente tem trópico, né? Então, elas vão dividir, olha, massa equatorial é quando ela tem origem aqui próximo ao Equador, tá bom? Então, aqui, ó, massa equatorial. Essas duas de cima. Aqui já está próximo do trópico, então elas vão ser massa tropical e massa tropical. E essa mais ao sul que vai atuar no Brasil, essas aqui são as que atuam no Brasil, tá? Aí a gente vai ter aqui uma massa polar. Então, a maiúscula tem a ver com o local de origem. Então, vão ter
a do Equador, a tropical e as polares, beleza? Para não virar decoreba, vocês têm que entender que elas vão carregar as características do local de origem, e é isso que vai dar o nome delas, ou seja, então, quando ela se origina no Equador, ela vai ter um E maiúsculo. Quando é no trópico, ela vai ter um T maiúsculo, e quando ela é polar, ela vai ter um P maiúsculo. E o C e o A? O que seria essa última letrinha aqui que vai complementar? O que influencia no clima, gente? Todo mundo tímido ou todo mundo em dúvida? Tzinho pode ser para temperatura? A última aqui? É, o Czinho. O Tzinho? Não, o Tzinho aqui é do trópico, ó, de Capricórnio, aqui no caso. Czinho. Então tem o T o T aqui é do trópico. Então, a equatorial aqui próximo à linha do Equador, tropical, e aí ela vai ter o C e o A aqui. Então, a gente vai ter aqui a continentalidade e a maritimidade, de certa forma. Então, aqui, ó, quando ela se forma no continente, ela vai vir com o C. Ó. Então, essa daqui, o que ela quer dizer? Massa equatorial continental, ou seja, ela está na linha do Equador, próximo ao Equador aqui, e ela foi formada no continente, que a tendência da massa ela é expandir, né? De acordo com o verão ou o inverno, ela vai aumentar. Quando ela aumenta, ela começa a ir para outras regiões, correto? Aí aqui, ó, a gente tem a atuação delas de acordo com o verão e com o inverno, mas primeiro guarde isso daqui para não ter que ser uma coisa que você decorou, para você entender o que cada letra está dizendo. Então, ó, se aparecer aqui, ó, MSC, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, massa polar atlântica, tá? Então, o que essas letrinhas estão querendo dizer é isso. Aí vamos ver, as frias teria que ser uma massa polar, correto? Qual a massa fria que vai atuar no Brasil, então? Vai ser essa massa polar atlântica, ó. Que a gente vai ter, vão ser essas 5 massas aqui, atuando principalmente, tá? Porque aqui quando a gente fala de clima do Brasil. Qual que é o problema aqui do Brasil, que é difícil a gente estudar o clima? É a sua extensão latitudinal, né? Então, você pega aqui as latitudes, ó, a gente tem uma grande extensão latitudinal, né? Do norte para o sul. Então, isso vai dar uma grande variedade climática, tá? Então, é interessante você entender esses fatores aqui para a gente conseguir aplicar aqui nesse climograma. Lembra que a gente viu o climograma? Depois nós vamos ver ali de novo, no caso do Brasil, os climogramas. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro mapa que a gente está vendo, ó, ele está falando do inverno. E esse segundo aqui, ele está tratando do verão. Ó. No verão, aqui, né, qual massa que vai expandir, vai atuar mais? Essa massa equatorial continental. O que a gente viu lá quando a gente falou do continente? Normalmente, o continente está mais seco, não é? E aí, aqui na questão do oceano, a influência do Oceano Atlântico, ela vai ser mais úmida. Nesse caso aqui, ó, do Brasil, a gente vai ter uma diferença. O que a gente tem aqui na linha do Equador? Floresta amazônica, não é? Então, a gente vai ter a floresta amazônica, a gente vai ter a bacia amazônica, a gente vai ter a presença dos ventos alísios e uma zona de baixa pressão.
Essa combinação aqui vai fazer que essa massa equatorial aqui, continental, seja uma massa úmida. Tá? Então, não confunda aqui, ó, não guarda-se que aqui, nesse caso nosso aqui, não associa essa massa como uma massa seca. Tá? Por esses fatores que eu falei, ó, a umidade da floresta, o tamanho da bacia amazônica, a baixa pressão, os ventos alísios, isso tudo vai influenciar e vai fazer que essa massa seja uma massa continental úmida. Tem relação com, também, a gente tem que pensar aqui, que a gente não tem aqui, ó, na nossa extensão norte e sul, na América a gente não tem aqui a Cordilheira dos Andes, ela vai influenciar para que essa massa, ó, ela atua aqui para o interior do Brasil, tá vendo? Porque a gente vai ter uma barreira aqui que vai manter essa massa e não vai deixar ela expandir para o Pacífico ali, vai reter ela aqui e vai direcionar ela. Então, além dela ser úmida, ela vai manter essa umidade aqui na nossa região. Então, olha, guardamos nomezinhos por enquanto, não é isso? Tá? Então, guarda isso. O Brasil ele tem uma grande extensão latitudinal, né? Aí a gente vai ter uma diversidade climática muito grande. Tá? A gente vai ter o que? A atuação da umidade, né? Por causa aqui, ó, essa faixa oceânica grande, e da Amazônia, são outras coisas que vão fazer ser regiões úmidas. A gente tem uma região de semiárido, mas a gente não tem um deserto, né? Tranquilo? Guardou o nome, entendeu por que cada uma coisa aqui tem um nome? A massa de ar ela vai carregar as características dos locais de origem. Tá? Então, são essas 5 principais aí. Aí vamos ver qual que é a característica de cada uma, tá bom? A massa equatorial continental, ela vai ser úmida. A gente chama também ela de rios voadores. Já ouviram essa expressão? Pode ser que apareça isso. Como se é uma massa muito úmida, ela traz muita umidade, chama ela de rios voadores também. Já aqui, ó, a massa tropical atlântica, ela vai ser o quê? Aqui a origem dela é um local frio ou quente? Aqui é mais quente, né? Se ela está formando no Atlântico, então a massa tropical atlântica, ela vai ser quente e úmida. Isso vai fazer o quê? Que ela tenha a temperatura elevada e que ela tenha o quê? Chuvas, tá? Aí, na atuação dela aqui, a gente tem que pensar também nas serras, né? Então, aqui, como a gente tem uma área de mares de morro, né, no sudeste aqui, das serras, as serras elas vão funcionar como barreiras. E aí a gente vai ter um litoral muito chuvoso. Todo nessa faixa aqui, ó, de atuação dela, ó, ela atuando aqui de novo, ó, tanto no verão quanto no inverno. Então, o litoral brasileiro, né, aí vocês lembram a floresta Mata Atlântica, não é isso? Domínio de paisagem. Então, vai ser porque vai ter muita chuva dessa massa aqui, que ela é úmida e quente. Então, vai ter chuva no litoral. São Paulo, a cidade, já está na serra, né? Então, você vai ter um litoral, você vai ter a Serra do Mar, vai ter São Paulo. Essa chuva, quando uma frente, uma massa de ar, ela encontra uma barreira de relevo, o que vai acontecer? Na hora que ele vai subir, vai precipitar, não é? Não vai formar chuvas. E aí o vento que passa, então, para o outro lado da barreira, ele vai estar um vento mais seco. Então, ele já vai entrar para o continente mais seco. Essa umidade, muito dela vai ficar mais concentrada no litoral, tá? Aí a gente tem outra coisa que a gente lembra aí, ó, o lado que essa chuva chega e ela para ali, é o que a gente chama de barlavento. Então, o vento do lado úmido que vai chover, a gente vai chamar de barlavento. E o outro, sotavento, que vai ser o lado seco
da serra. Tá tranquilo ou tá confuso? Falando característica de cada chuva, de cada massa. Falamos dessa primeira aqui, massa equatorial continental. Destaque para ser, por causa da floresta, ela ser úmida. Passamos aqui para a massa tropical e viemos para o trópico atlântica. Então, aí, ó, por ser atlântica, a gente pensa na umidade, tá bom? Então, aqui, na hora que ela vem, o litoral do Brasil, ele vai ser uma área mais úmida, uma região de mata atlântica, principalmente, não é isso? O Nordeste aqui, gente, lembra disso, tá? O litoral do Nordeste, a gente não fala que ele é seco, é uma região úmida. Vai ter presença de chuva no litoral nordestino. Então, são 5 massas principais. Deixa eu ver se eu falei tudo que tinha anotado aqui dessa parte. Tá. Ó, se alguém não estava ou não lembra, os elementos do clima vão ser o que vai caracterizar temperatura, umidade, pressão, pluviosidade, né, a chuva. E os fatores do clima, eles vão determinar as mudanças, né? Então, a gente está vendo aqui, no clima brasileiro, a influência das massas no clima. Terceira massa, que vai ser importante para a gente. Olha aqui, aqui ela nem aparece, porque a gente está aqui no verão, ó. Então, a massa fria aqui que vai predominar no Brasil vai ser essa massa polar atlântica. E olha aqui os caminhos dela, são essas setas aqui, ó. Tá? Aí eu pergunto para vocês, massa polar atlântica, se ela é do polo, ela é quente ou fria? Se ela é atlântica, ela é úmida ou ela é seca? Tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, atlântica, ela é úmida, polar, ela é fria. Então, a massa que atua no Brasil fria, ela vai ter essa característica. Ela vai atuar também, principalmente no inverno. Agora, olha só, vamos ver essas setinhas aqui, ó. A primeira setinha, ela vem, tá vendo que ela atravessa aqui? Outra coisa para relacionar com o relevo, essa região aqui, ó, vai permitir o avanço dela, que é uma região mais plana, tá? Né? Que a gente tem aqui, ó, região de planície, pantanal e tudo isso, vai favorecer, não vai ter muitas barreiras para ela avançar. Então, ela vai conseguir avançar, vai conseguir chegar, dependendo do ano, não todos, mas até na região da Amazônia, tá? E aí, o que ela vai causar lá na Amazônia? Um fenômeno que a gente chama de friagem. Tá? Então, como ela tem esse corredor favorável de planície, ela consegue chegar aqui na região amazônica no inverno, algumas vezes com mais intensidade, outras com menos, alguns anos não vai, alguns anos vai. Quando a gente fala de clima, a gente estava analisando um padrão de um tempo maior, não é isso? Pode ser até uns 30 anos, que pelo menos. Então, a gente consegue observar esse padrão. Ela vai atuar lá. Quando atua, a gente chama de friagem. Então, quando fala lá, se fala alguma coisa de friagem na Amazônia, pode associar essa massa polar atlântica, massa fria atuando no Brasil. Aí a gente tem aqui, novamente, ó, Cordilheira dos Andes, relevo de planície aqui, e aí a gente consegue que ela vai até o norte, ela consegue fazer esse grande caminho aqui, ó, por essa extensão toda aqui do sul para o norte, tá bom? E aqui, onde ela vai passando, ela vai atingindo com massa de ar frio. No centro-sul, aqui, ó, no centro-sul, tem um fenômeno que acontece normalmente no inverno, que dá muito problema com plantação. Aí que é o fenômeno que ele vai congelar ali, ó, por causa da umidade, que é a geada. Esse ano a gente teve muito geada, aqui para o sul de Minas a gente teve muito. Estragou muito café, né? Ela vai
como ela congela a umidade, ela vai congelar a seiva da planta ali também. Então, você tem que podar o café. Lá embaixo, a gente tem muita perda. Então, a atuação dessa massa aqui no inverno, nessas regiões, aí fica bonito, né? Na foto é bonito, mas a perda econômica é muito grande. Então, forma toda aquela camadinha, tudo congelado, assim, ó. Já viram isso no jornal, não já viram? A atuação da massa polar atlântica aqui no Centro-Sul. Um problema é geada. Então, ó, friagem, geada. Lá no Nordeste, aí essa outra aqui, ó, aqui a setinha tá curta, mas ela pode chegar até o Nordeste, essa coisa. E aí a gente vai ter outra massa aqui atuando. E aí a gente já viu, ó, para a gente lembrar das chuvas, a gente gosta de chuva convectiva, né? Que é aquela chuva que ela ocorre no mesmo local, aumenta a pressão, não é isso? Chove, precipita no mesmo lugar. A gente falou disso nas aulas anteriores. Quando essa massa aqui ela encontra com a outra, é que a gente vai chamar de frente fria, vai dar outro tipo de chuva. Lembra o nome desse tipo de chuva? Chuva frontal, né? Que ela encontro das duas ali, ó. Então, o encontro de duas massas de ar vai ter essa chuva frontal. E aí leva a friagem lá também para o Nordeste, tá? Encontra ali, faz chover no inverno no Nordeste. Então, às vezes, você tem período chuvoso no Nordeste por causa do encontro dessas duas massas de ar. Tranquilo? Sim ou não? Tá confuso? Alguém? Dormir aí, gente? Como que acontece essa chuva frontal, então? Recebi um bilhetinho, 2 bilhetinhos, tá tranquilo. O que acontece? O ar frio ele não é mais denso, é mais pesado. Quando essa massa polar atlântica ela avança e ela encontra com outra massa, e aí a outra é quente, né? Que aí são das regiões mais quentes. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que suba o ar quente, né? Na hora que esse ar quente sobe, né, ele vai condensar ali e vai fazer a precipitação, beleza? Então, encontro de duas massas de ar, o ar mais frio, ele é mais denso, ele vai fazer o quê? O ar quente ascender, enquanto esse ar mais quente e mais leve, ele acende, a gente tem a chuva. Essa chuva a gente chama de chuva frontal, tá? Então, são para destacar aqui, né, no atuação da massa polar atlântica, a gente destaca esses 3. Posso continuar? Aí, normalmente, assim, ó, pensa aí, quando a gente está no verão, normalmente quando dá chuva, não é aquela pancada de chuva de uma vez, chove muito em pouco tempo. Alaga a Tereza Cristina, enche o centro, aquela loucura, não é isso? Aí vai lá o prefeito, fala assim, choveu, o que não chove não sei quanto tempo em um dia só, por isso, não é? Não é isso que a gente escuta todo ano? Esse ano vai ter de novo, infelizmente? Vai ter, não vai? Isso aí é aquela característica chuva de verão. Essa chuva frontal já é aquela, sabe aquela chuvinha chata, o dia inteiro, meio fria, que demora a passar? É uma chuva mais perene, sabe? Fica chuviscando ali muito tempo. Quando mostra lá na previsão do tempo também, que aí você vê esse avanço dessa massa, normalmente, na medida que a massa avança, assim, ó, você vê como se fosse um cordão mesmo, assim, ó, de tudo de nuvem, que é esse sistema que a gente está falando. Como o ar quente está empurrando a massa quente para cima, ele vai formando aquele monte de nuvem.
Então, se vocês observarem lá na hora que aparece a previsão do tempo, eu estou meio por fora do Jornal Nacional, não sei mais quem que está. A última que eu lembro era Maju, mas mudou, né? Não sei. Aí na hora que mostra aquilo lá, né, vocês devem ver jornal, aí dá para você ver assim, ó, você vê as massas, a formação das nuvens. Um pouco é essa atuação aqui, aquilo lá dá para vocês lembrarem disso. Então, olha só, frio, lembra dessa massa polar atlântica fria, úmida, tá? Não se esqueçam dessa massa equatorial continental, porque continente normalmente a gente associa ao quê? Mais seco, não é? No nosso caso aqui, ó, então é floresta, é zona tropical, né? É faixa do Equador, o tamanho do rio, tá? A bacia hidrográfica muito grande. Então, temos essa peculiaridade aqui da nossa massa equatorial continental, ela ser uma úmida. A gente tem a atuação dela aqui. Não se esqueçam disso. Continental, que essas duas, que às vezes a gente, se você pega o modelinho e aplica em tudo, aí você pode confundir isso, tá? Por isso que eu estou destacando. Aí a gente tem aqui, nessa região aqui, ó, das planícies sul-americanas aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, massa tropical, próximo ao trópico, continental. No Brasil, ela vai atuar mais no inverno. O que que faz isso, essa atuação dessa massa aqui, que está bem presente na nossa vida também, não é difícil da gente lembrar. O que que essa massa ela vai fazer aqui para a gente? Ela vai estar, a consequência dela vai ser que o inverno, né? Porque essa daqui já é mais seca. A gente vai ter o que? Um inverno seco e um verão chuvoso, não é isso? O nosso inverno não é muito seco, nariz a gente fica ruim, não é? Cheio de pó a casa da gente, a umidade relativa do ar vai lá embaixo, né? Tem parte ali do centro-oeste que vai chegar a 8, 10%. Quando vocês vão na farmácia nessa época, tão que vende umidificador, não tá? Por causa disso. Então, aqui, a atuação dessa massa. Essa massa ela vai atuar aqui na nossa região, ó, deixando o ar bem seco. Então, lembra da gente, ó, ela vai atuar no inverno, que vai fazer o nosso inverno ser mais seco. É essa massinha aqui, ó. Massa tropical continental. Beleza? Sim, professor. Por último, dessas 5, massa equatorial atlântica. Equatorial, fria ou quente? Atlântica, úmida ou seca? É uma massa que quente e úmida normalmente. Tá? Então aqui, ó, no litoral ela vai o quê? Vai trazer chuva para o Nordeste, tá? O litoral do Nordeste vai ter chuva por causa dessa massa também. Ó, ficamos mais presos aqui no mapa, né? Que eu acho que isso aqui é bom, porque aí você guarda o nome, guarda a origem. Se aparecer esse mapinha lá, você consegue relacionar com o local. Aí você tem que ficar muito esperto nesse mapa aqui, ó. Normalmente ele vai indicar o verão e ele vai indicar o inverno. Massa de ar no Brasil, fria, polar atlântica, tá? Ela vai atuar, lembra lá da Amazônia, lembra aqui do sul, lembra da geada, lembra da friagem. Vamos lá, agora a gente tem que ver como a gente vê isso no climograma. No livro aí de vocês deve ter uma por uma aqui, ó. Massa equatorial continental, aí fala, ó, quente, instável, originário na Amazônia Ocidental. Vai atuar em todas as regiões do país. A instabilidade responsável pela grande presença da nebulosidade sobre a região central da Amazônica, associada à alta temperatura.
Então, uma área de quê? Nebulosidade e alta temperatura. Então, uma massa úmida. Ela provoca chuva abundante lá na região. Aí fala da ZCIT, né? Que é a Zona de Convergência Intertropical. E os ventos alísios, né? Que vem do hemisfério norte e no hemisfério sul, ocorre na ZCIT. Tá? Aí a gente viu, ó, nuvens convectivas. O que está aqui é o que a gente viu ali. Eles vão, provavelmente na apostila, depois vocês vão uma lida, ele vai relacionar tudo isso. Massa equatorial atlântica. Aqui, ó, massa equatorial atlântica. Está lá no norte, lá. Então, aqui, olha, é quente e úmida. Regiões litorâneas do norte e do nordeste, principalmente no verão e primavera. Massa tropical atlântica. Aí já vem aqui, ó, tropical atlântica. E aí você consegue pensar onde que ela está atuando, o lugar de origem. Quente e úmida também, ó, provoca chuvas frontais, né? Então, ó, ela pode chegar lá na região do Nordeste. E aí a chuva frontal ela é do encontro com a polar atlântica. Ocasiona chuvas orográficas, foi o exemplo que eu dei de São Paulo. Massa polar atlântica, aqui, ó, fria e úmida. Atua sobretudo no inverno no litoral nordestino, as chuvas frontais, na Amazônia Ocidental, ó, responsável pelas ondas de frio no centro-sul, geadas e neve no sul do Brasil, ó, o fenômeno da friagem. Tá? Na hora que vocês lerem dar uma lida no texto, aí vocês já vão ter a questão da origem. É importante, viu, gente? Clima do Brasil, importante dar uma lida também. Estou relembrando aqui. Dá uma lidinha depois com carinho aí, que aparece muito. E a massa tropical continental, ó, quente e seca, que é essa menorzinha aqui que eu destaquei, o nosso inverno aqui, ó. Tá? Massa tropical continental. Característica dela vai estar aí em negrito também, ó, quente e seca. Atua principalmente no local de origem, causando longos períodos quentes e secos no sul da região centro-oeste, no interior das regiões sul e sudeste. Tá? Massa tropical continental também é conhecida como bloqueio atmosférico, em função dela barrar a entrada de frente fria de nuvens, de instabilidade. Ó. Isso aqui eu não tinha falado. Então, ela barra aqui essa entrada aqui, ó, ela tá atuando aqui, ela pode barrar a entrada das outras massas. Aí chegamos, aqui a gente viu a atuação das massas, a gente chega em climas do Brasil. Tem várias classificações de clima, tá? Mas, aqui, ó, ensino médio, vestibular, normalmente o que mais aparece são essas aqui, ó. Equatorial, aí vai ter o semi-úmido e o úmido, né, que seria essa parte aqui do norte, aqui, ó, pra você ver que está muito associado aqui à floresta, né? Região amazônica aqui, ó. O semiárido, que aí já é essa parte marronzinha aqui, né? Tropical úmido, ó, olha a faixa aqui dele, tem muito associado à questão do maritimidade, não é isso? Aqui, ó, o litoral, ó. Então tem você pensa um clima, ó, grande extensão latitudinal, e mesmo assim, aqui a gente tem característica em comum, né? Então, você pensa que o que é importante a gente, o que vai influenciar muito é a questão oceânica aqui, né? Tropical de altitude, aí já pega essa parte mais serrana aqui, ó, de São Paulo, Minas Gerais, as serras, a altitude vai influenciar muito, né? Aí já tem entrando nos fatores, não é isso? E o subtropical já seria aqui mais na parte ao sul, ó, dos estados aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, é o que está abaixo do trópico. Então, ó, quando você pensa no Brasil como um todo, ó, a maior parte ele está numa faixa intertropical, não é isso? E subtropical só os estados aqui do sul. Beleza? Aí, olha só,
Aqui a gente é importante entrar nos climogramas. Ó. Então, vamos lá. Clima equatorial úmido e semiúmido. Principalmente a região da Amazônia. Lembra o que é isso aqui? Vou repetir para não esquecer mais. Desse lado direito aqui está representando. Pode estar ao contrário, então presta atenção aqui, ó. Graus Celsius é temperatura, né? Aqui, ó, aqui ele está representando de menos 20 a 40. Se for de uma região polar, isso aqui eles vão abaixando o gráfico aqui, tá bom, gente? Então vai depender do que está representado. Pode estar invertido também. Aí aqui do outro lado, a questão da chuva. Quando fala milímetro de chuva, você pensa assim, ó, 1 litro por metro quadrado. Beleza? Difícil pensar nisso, mas a referência é essa. Então, você tem aí 1 milímetro de chuva, seria que chover 1 litro de água por metro quadrado. Para a gente falar de região chuvosa, mais úmida, a gente poderia falar aí de mais de 150 milímetros. Então, você pega aqui, ó, aqui está a quantidade de chuva. O que é o vermelhinho? Responde aí para você. Sempre, ó, pode estar invertido aqui, ó, o grau com o milímetro, mas o vermelho sempre vai ser a mesma coisa. E aí a temperatura, não confunde, se confundir temperatura aqui com chuva, vira uma meleca, hein? Então, ó, a linha vai ser a temperatura. Então, você pega essa região aqui, ó, a gente está vendo que, olha, fica entre 20 e 30 graus quase que o ano inteiro. Então, você não tem uma variação de temperatura muito grande. E aqui embaixo as colunas de chuva. Aí aqui você tem aqui os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ó, nós estamos falando desses dois carinhos aqui, ó, o laranjadinho e o verdinho, tá? Equatorial semiúmido e equatorial úmido. Olha no equatorial úmido, você tem chuva distribuídas pelo ano inteiro, correto? Você tem uma temperatura, olha, você não tem uma grande variação, ela está aqui aproximadamente 30 graus, vai um pouquinho, 35, baixa um pouquinho, mas a gente não tem uma variação muito grande. Chuva distribuída o ano inteiro. E quando a gente fala de variação de temperatura, a gente fala de amplitude térmica, né? Então, a gente não tem aqui uma grande amplitude térmica, muito graças à umidade, tá? Então, olha só, muita chuva, tá? A temperatura alta aqui, ó, não varia muito. Aqui no semiúmido também, ó, né? A gente tem até bastante chuva, olha aqui, ó, quase que 100 milímetros, né? O mínimo aqui, ó, vai ser 100 milímetros. Na hora que a gente vê o outro, é uma chuva considerável. Tá? Então, tem bastante chuva quase que o ano inteiro aqui nesses dois. Clima tropical, olha aqui como já muda. Ó. Aí nós já estamos falando aqui já da nossa região. Ó. Cuiabá, né? Aqui em Minas também, umas partes, a gente tem... É assim, não é? Olha aqui, ó, chegou maio, junho, julho, agosto, setembro. Ó, seco, não é isso? Olha aqui, ó. Quase que nada de chuva. Ó, e o nosso período de chuva, olha, ele vai aqui até o mês que chove mais, está marcando aqui aproximadamente, ó, 300 milímetros. Olha a diferença para esse aqui, ó, 400 milímetros, 400 milímetros. Quando está abaixo, né, chega ali perto do 100. Olha a diferença nossa aqui. Então, aqui, qual que é a característica? Na hora que você olha para esse climograma, a variação de temperatura ela é bem maior, não é? Aqui, ó. Chega aqui, ó, 20, até um pouco menos, e vai lá em cima, ó, lá para os 35 graus. Ó. Então, você tem uma variação, uma amplitude térmica durante o ano. As chuvas concentradas no verão e o inverno seco. Típico de quê? Clima tropical. Estados de Minas, Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso, sul da Bahia, Maranhão, né? Um clima tropical típico, quente e semiúmido, uma estação chuvosa de verão e outra seca de inverno. Aí isso aqui, ó, a gente pensa lá na atuação da massa de ar. Essa região aqui, ó, no inverno, qual massa que vai atuar aqui principalmente? Então, você começa a fazer relação.
né? Aí a gente tem o clima tropical de altitude, seria o que? As partes mais altas, as áreas serranas, nossa, aqui, ó, Ouro Preto. Também, olha, aí você já vai ter uma temperatura um pouco mais baixa, mas as chuvas concentradas no verão também. Então, pegando a manha de interpretar esse gráfico aqui, tá tranquilo? Ó, tropical úmido, né? Aqui, ó, parte do litoral brasileiro próximo ao litoral. Índices pluviométricos elevados. Ó, aqui, ó. Então, ele está considerando esse daqui, ó, Salvador, ó, a chuva. Aonde que está a chuva aqui? Já não está concentrado no verão, né? Que tá ruim, que tá. Fala aqui e mostra aqui. Então, olha ali, ó, ó, muita chuva, tropical úmido, concentrada aqui, ó, no meio do ano, né? Que seria o nosso inverno aqui. Semiárido, olha aqui, menos de 100 milímetros, ó. Então, pouca chuva, né? Sertão do Nordeste, ó, próximo ao árido já, média de pluviosidade inferior a 1.000 milímetros, aí já está falando de anual, e a temperatura entre 26 e 28. As chuvas concentram-se num curto período de ano. Essa aqui é a região mais seca, né? Tem ano que não chove. Clima subtropical. Aí seria o quê? Que está abaixo, aí chegamos aqui nesse roxinho aqui, né? Abaixo do trópico. Clima subtropical, vamos ver, ó. Vai o quê? Predominância da massa tropical atlântica, provoca chuvas fortes. No inverno, a gente tem uma grande penetração da massa polar atlântica, dando origem às chuvas frontais com precipitações devido ao encontro da massa quente com a massa fria. E aí, olha aqui, ó, a variação da temperatura já vai ser bem maior. Então, você vai de 30, olha aqui, ó, próximo de 0, lá em Blumenau, Santa Catarina. E aí, gente? Revisão de climas do Brasil. Alguma pergunta? Dúvidas? Opa, nossa. Gente, vocês estão aí? Sumiu todo mundo. Eu queria perguntar para vocês, já que vocês não... Beleza, Letícia, vai acertar todas lá de clima no Enem. Semana que vem é a nossa última aula, então. Vocês têm alguma coisa que vocês prefeririam ver? Professor, tem uma coisinha. Não tem, quando eles estão perguntando esse negócio da terra, aqueles negócios transelados, eu tenho umas dúvidas nisso. De quê? É tipo, quando não tem a forma da terra, eles perguntam aquelas linhas que ficam no meio, se é linha transelada. Esses nomes me confundem um pouco. Então, as linhas do clima, você fala? Tipo assim, a linha do Equador, trópico, essas? Não, é tipo, não tem uma bola, professor, é como se fosse uma bola. Aí tem aquelas linhas que são retas, aquelas que são de lado. É tipo essas bolinhas aí, isso. Aí tem as linhas que são assim, umas que são em pé. Deixa eu ver se é isso aqui que você está falando. É dos ventos, não? Não. Esse aqui, não? Não, é tipo aquelas que o senhor tinha passado, tava naquela bolinha. Isso. Aí tem linhas que são retas, outras são de lado. Será que você está falando dos meridianos e dos trópicos? Sim, Coisa de cartografia? é. Tá.
Aí que seria meridiano de Greenwich, não é isso? Aham, que tem os nomezinhos. Tava na prova que o Enem deu pra gente. Você, Ai, você, fiquei com um pouco você de me dúvida. manda uma foto dessa questão? Eu tô sem a minha prova, porque quando eu Ah, trouxe o tá. celular eu perdi. Entendi. Tá, então, olha só, aí vamos ver aqui, ó. O que eu pensei, a gente pode ver isso aí, que é a última aula, né? A gente pegar alguma coisa que vocês acham importante. Às vezes a gente pode ver esse pedacinho de cartografia e acho que dá para a gente associar com vegetação. Acho que com o que a gente está estudando aqui, seria aí os biomas do mundo, né? Vocês viram isso bem? Às vezes biologia trabalhou recente. Então, vocês têm alguma outra sugestão de que a gente pode fazer por último? Vocês acham mais dificuldade em cartografia, por exemplo? Que aí, Eu Thalita, acho. cartografia? Uhum. Que aí eu preparo para semana que vem a gente rever isso, então. Pode ser? Pode. Tá, qualquer coisa, se vocês lembrarem, pode me mandar para a última aula. Aí a gente retoma isso, vê direitinho aqui, ó, porque isso é importante. O que você está falando é o que, para a gente entender que, tipo, que as zonas térmicas da Terra é importante ter essa noção cartográfica. E aí é bom mesmo, é uma boa. Aí a gente, semana que vem, vê isso. Aí eu posso tentar fazer uma parte de cartografia com a vegetação. Acho que pode ser útil. Beleza? Sim. Por hoje é. Dá uma lida aí no clima do Brasil. Importante. Então, por aqui. Tem a monitoria agora? Acho que não. Tem agora de biologia. Tem biologia. Vamos esperar chegar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aê, Marina! Então, gente, vou deixar vocês aí com a Marina. Boa monitoria, bons estudos. Semana que vem a gente encontra para o nosso último encontro. Tchauzinho. Ó, tava mutado. Beijo, Saulo. Beijo, tchau. E aí, gente? Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui.